Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e esse é o canal do YouTube, né? Esse é o Sadoblog, né? O blog que tem textos, é blog escrito www.numilar-fa.com.br. Então, neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que pode despertar a curiosidade de todos, que eu vou responder, não só responder como explicar, a minha visão sobre o tema de os babalaôs podem errar, você pode estar consultando uma pessoa e aquelas informações que ele está te passando podem não ser corretas. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então, quem tiver curiosidade, continue no vídeo, se não, cara, veja o próximo vídeo, um outro qualquer das playlists. Bom, mais uma vez eu lembro a todo mundo que esse é um blog sobre Fá, mas sobre o ponto de vista de religioso, né? Eu falo aqui sobre a teologia de Fá, sobre a parte de ligação nossa com Deus, e falo e dentro de Fá, mas de vez em quando eu abordo alguns outros temas, e esse é um daqueles temas que eu tento explicar as coisas para as pessoas terem informação e não se enganarem, né? Ou seja, terem mais informações para terem certeza das coisas que elas mesmas decidem para fazer, tá? Então é um tema curioso, é um tema sensível, que muita gente pode, mais um daqueles temas que as pessoas podem se aborrecer, mas como eu disse antes, eu falo só sobre o assunto e explico o assunto. Cabe a cada um de vocês ouvir o que eu falei e fazer a sua construção, sua avaliação sobre o que eu estou dizendo, né? E não tem nada a ver se as pessoas se enquadram nessas coisas que eu falo, né? Mas isso é a avaliação que cada um faz de si mesmo, né? Bom, então, iniciando esse tema, né, sobre a questão se o babalaô erra, né, o sacerdote erra, primeiro eu quero lembrar a todos vocês que babalaôs são homens, gente, são homens, pessoas normais, pessoas como todo mundo. E por serem pessoas, por serem humanos, né, humanos erram o tempo todo. A natureza humana é o erro, é falha. Então, nós humanos, cometemos erros. Só quem não comete erros são robôs, são máquinas que fazem alguma coisa repetitivamente baseada em rotina e nunca vai errar porque ela sempre vai repetir aquilo lá. Nós não, nós temos curiosidades e falhas e o nosso modo de vida é isso, nos leva a errar. Então, essa é a primeira coisa que não existe. Você não pode falar de uma pessoa que não falha nunca, né? Não existe essa coisa. Então, pessoas erram, né? Pessoas aprendem, ou seja, as pessoas iniciam com um nível de conhecimento e com o passar do tempo elas vão aprendendo. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém consegue começar sabendo tudo. Existe um processo de aprendizagem. As pessoas evoluem na vida, evoluem em qualquer área de conhecimento e você vai ter pessoas iniciantes e pessoas finais. Então, isso é só para caracterizar o seguinte, que ao você encontrar um babalaô, você vai se deparar com essas duas coisas iniciais, que é uma pessoa, é um homem, humano, erra, faz parte da característica humana. Segunda, você não sabe, ao olhar para ele, em que estágio ele está da evolução do aprendizado, conhecimento, maturidade, você não vai saber. Então, assim, você pode se deparar, né? Você não pode se deparar, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você não vai se deparar com um babalaô, você vai botar todos os babalaôs iguais, um do lado do outro assim, e você não vai poder presumir que todos eles são exatamente iguais, que têm o mesmo nível de conhecimento, evolução, aprendizado, maturidade. Assim, são todos diferentes, né? Ou o nível até de capacidade de errar ou de acertar. Então, já é assim, você não pode encontrei um babalaô significa que tudo que ele falar, mas está certo. Assim, olha só, não vai estar, vou explicar mais à frente, né? Então, para falar nisso, eu tenho que falar um pouquinho de novo, né, sobre um assunto que todo mundo gosta, que é a questão do sacerdócio, né, de iniciação. Olha, o sacerdócio, né, você se transformar num sacerdote, é um processo, né, iniciação é um processo. E ele inicia, o processo de sacerdócio é um processo que inicia com a sua iniciação. Quando você se inicia alguma coisa, quando você faz uma iniciação sacerdotal, você começa um processo. Ali é o início de um processo que vai evoluindo e vai crescendo, ele inicia ali, e o crescimento, a evolução dele depende justamente desta pessoa que se iniciou conseguir atingir os níveis superiores. Então o sacerdócio é um processo, a iniciação é um processo, que sim, tem um ponto inicial, que é ali uma porta que se abre, tá certo? Vou falar um pouquinho mais na frente, mas que ele vai evoluindo, então assim, a pessoa vai ao longo do tempo, uma escala grande de tempo, ela vai
evoluindo e evoluindo em dois sentidos. Primeiro, em aprender o ofício, a técnica, as coisas que estão envolvidas, e em segundo, na integração com o divino, porque sacerdócio implica em ligação com o divino, com o Orum. Nós estamos falando aqui de Ifá. Então, a nossa ligação não é com a Ia, a nossa ligação é com o Orum. Então, o sacerdócio implica que você desenvolver essa ligação com o divino, seja através de Orumilá, divindade que você fez aquela iniciação, como também das outras que você vai ter que se ligar para que suportem você nessa atividade. Então, isso vai ser tão pleno quanto, né, a atividade, a capacidade do Babalô será tão plena quanto a integração dele com esse divino. E eu já falei em outros vídeos que isso não é automático, não é um botão. A iniciação não é um botão que você aperta e a partir dele, plim, todas as ligações estão feitas. Aquela pessoa está conectada, todos os divinos, e todos aqueles orixás estão ali obedecendo. Eu já falei sobre o negócio, estão obedecendo ordens dele, vão fazer o que ele quiser, basta ele assoviar e elas vêm correndo ajudar. Já falei em vídeo anterior por isso. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Não tem nenhum botãozinho. Olha só, não é automático. Não tem botãozinho. Para você se ligar às divindades e elas realmente trabalharem a partir de você, tem que haver interesse de Deus, né, do divino, da divindade, e entenderem que você é uma pessoa útil, capaz, que tem merecimento para fazer aquilo. Então, primeira coisa, isso não é automático. Não depende, inclusive, da vontade da pessoa. Você se inicia e diga, agora eu quero ser isso. Não depende. Todo mundo quer um monte de coisa. Todo mundo quer um monte. Só que é o seguinte, isso é escolhido por Deus. É Deus que escolhe. Você pode querer se iniciar. Você pode dizer, eu quero me iniciar, eu quero ter filho, eu quero ter não sei o que. Você pode. Olha, isso é uma decisão que você pode fazer. É uma decisão entre homens. Né? Olha só, uma decisão entre homens. E, em princípio, não deveria ser assim, né? A decisão deveria ser baseada em uma avaliação, uma integração com o divino para você poder ver se você está lá. Mas não é, mas em princípio, você decisão entre homens. Você consulta a pessoa te oferece, vou te iniciar aqui, vou te cobrar 10 mil dinheiro, 15 mil dinheiro, 20 mil dinheiros aqui, 50 mil dinheiros e te inicio. Olha, essa foi uma decisão de um homem para outro homem. Lembra aí? O cara te inicia, vai te dar um montão de coisa. A questão é, o divino vai estar ali junto com você, então depois que você inicia, você abre uma porta para que você possa se envolver. E o envolvimento com o divino vai ser uma questão de merecimento e capacidade disso. O que a gente tem que ter humildade, o que a gente deve ter é humildade para entender quem é você nesta fila do pão da relação com o divino, para você saber as coisas que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você tem e o que você não tem capacidade. Então, vou repetir. Não é automático, você não se inicia, recebe, filazinho, iroquê, você não recebe as coisinhas, opom, opelê, e você sai dali, agora estou abafando, vou fazer o que eu quiser. Olha só, você não tem que ter humildade para saber o que você é de verdade. Porque aquilo ali, a iniciação, né, o Valnei fala muito nisso, não é um botãozinho que liga e pum, você se manifesta pronto. Vou repetir, a porta que abre para que você, é um parafuso que vai ficar rodando, até você sair alguma coisa. E nem todo mundo pode chegar nos pontos máximos. Tem gente que pode chegar aqui, tem gente que pode nem sair do lugar, tá certo? Basicamente foi uma coisa que você comprou e ganhou, tá? O importante, que vocês reconheçam, entendam, né? E acreditem o seguinte, é o divino que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos o divino. Muitos querem, poucos são os escolhidos. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que ter, a gente tem que ter essa humildade para escolher, até para entender a nossa capacidade. Na iniciação, inclusive, através dos odus de iniciação, ali a gente fica sabendo o que Orumilá, o que o divino deu para você fazer. Eu já falei isso, devo ter comentado outras vezes, né? O Babalaos tem especialidade, tem Babalaos, sim, tem especialidade. E essa especialidade é dada na iniciação. Ele tem que ter humildade, a capacidade para entender o que aquela iniciação, o iniciador dele, o iniciador dele deveria contar isso para ele. Olha só, fulano, a sua capacidade será para fazer isso, se prepare, se desenvolva nisso. Essa percepção de que o cara serve para tudo, que é um bombril, que tudo faz ali, o sacerdote bombril, né? Não é verdade, não é assim que funciona. Essa é uma das primeiras coisas que o cara tem que perceber na iniciação. Porque se não fosse assim, você não teria lá um Odu de iniciação, porque são 2 Odus na iniciação do Babalô. Um Odu, né, o caso meu, Ricardo Gundai, isso é um Odu de nascimento. Esse foi o Odu com que eu nasci. Este é a pessoa que eu sou, Ricardo Gundai. Mas eu tenho um outro Odu, que é o Odu do Tai, é o Odu de iniciação. Esse Odu é o que o Orumilá me deu para exercer a função de Babalô.
Então ali tem o seguinte, o que eu devo fazer, com o que eu devo mexer, as coisas que eu sou mais, então assim, eu sou mais orientado, estou guiado para aquilo, é ali que o Milá me guia. Então é ali, são as coisas que eu devo fazer, tá certo? Eu posso querer fazer tudo? Pode. Como a pessoa fala, você pode querer fazer. Se você deve fazer outras coisas, isso é uma coisa que você tem que aprender a evoluir, tá certo? Essa relação com o divino, né, a relação de você como sacerdote, como Babalô, ela vai ser resultado do seu trabalho ao longo do tempo. Você vai desenvolver essa relação, baseado nela, os orixás vão fluir através de você, essas energias vão do Orumilá, isso vai acontecer. Então, é resultado do seu trabalho, da sua dedicação, do seu caráter. Essa relação será tão boa quanto será o seu trabalho, a sua efetividade, a sua dedicação e o seu caráter demonstrado nas tarefas que você faz. Como eu falei no outro vídeo, Deus sempre vai priorizar a pessoa que o procura, o Babalô, tá certo? Ou seja, Deus nos ama, né? Deus nos quer o nosso bem. Então, a prioridade sempre será aquela pessoa que faz a consulta. Então, eventualmente, você pode estar fazendo uma consulta e procurar um Babalô sem capacidade e Deus vai dar um jeito de, através mesmo daquela pessoa que não seja merecedora, de lhe ajudar. Isso também ocorre, tá certo? O que não significa que essa pessoa tem que entender o seguinte, né? Que não é ele que está fazendo aquelas coisas. Essa é a grande coisa. O Babalô tem que entender assim, que ele pode estar sendo apenas um instrumento para ajudar. A gente tem sempre, nós somos sempre instrumento para ajudar a pessoa seguinte. O que a gente tem que perceber é o quão merecedor nós estamos sendo daquilo ou estamos sendo apenas um instrumento de fazer, porque era o que estava disponível. Isso eu expliquei no outro vídeo lá. Então, o que não adianta, né? E como eu falei, essa é uma relação que vai ter que ser desenvolvida. Você vai ter que desenvolver. A força, né? O divino será tão bom em você, tão forte em você, quanto seja a sua dedicação, a sua capacidade, a sua humildade e a sua seriedade de fazer o que você faz, tá? Então, outra coisa. Não adianta para a pessoa que é Babalô, agora o recado do Babalô, não adianta a pessoa ficar preocupada em receber assentamentos, fazer obrigações, fazer liturgias, receber os tais poderes. Ai, eu estou recebendo muitos poderes, estão me dando, cada dia eu ganho mais poderes. Olha só, por quê? Você não pode receber poderes de homens não lhe dão poder. O que você está fazendo só é gastar dinheiro e tendo louças decorativas para sua casa de Fá. É isso que está acontecendo, porque o poder de verdade, quem lhe dá é o divino, Deus é que lhe dá, os orixás é que dão os poderes. Então o poder não vem dos homens, o poder não vem dos homens. Não adianta você ficar achando assim, eu preciso procurar o Babalô tal, o fulano de tal, que ele vai me dar o poder desse assentamento, vai me dar isso aqui. Olha só, você está se enganando, cara. O principal poder, você vai receber todos os poderes que tiver de Deus, e Deus nessa relação, o nessa relação, vai orientar para você procurar aquelas coisas que precisam complementar os seus instrumentos de trabalho. Então, o que você precisa agregar não é uma coisa que você deva procurar, é uma coisa que o próprio Orumilá vai lhe indicando pelos resultados, tudo que está acontecendo, e aí você vai descobrindo, sim, agora é a sua hora, e você vai ganhando esses poderes à medida que você vai sendo comunicado daquilo. Não adianta procurar, vou acumular todos os poderes aqui, vou carregar tudo para atender todo mundo. Você está apenas jogando dinheiro fora, porque você pode estar fazendo aquilo, ganhando aqueles apetrechos, como já disse, e não tem nenhum suporte do divino para fazer isso. Então, é isso que acontece com as pessoas, né? Então, lembrando por quê? Porque o sacerdote, ele representa o divino, nós representamos Deus, nós representamos os orixás. Nós sozinhos não temos a capacidade de fazer nada. O poder não origina das nossas mãos, não origina da nossa cabeça, do nosso corpo. O poder origina dos orixás, do divino que está junto da gente, e através da gente naquele momento, através da gente, aquilo vai se manifestar. Nós somos ali um meio, um instrumento para fazer isso. E para isso poder acontecer, você tem que ter essa relação desenvolvida com o divino, baseada em, como eu disse, repito, confiança, virtude, caráter, e o bom caráter que vai dizer isso. O que não significa, vou repetir, que algumas coisas não aconteçam, porque você pode ser que a pessoa que está ali junto de você precise tanto que, cara, vai ser feito através de você, porque você é o único que estava disponível ali naquele momento, tá certo? Então a gente não pode deixar algumas coisas acontecerem, subirem a cabeça das pessoas, né? O cego, a pessoa cega, né, é aquela que não vê os próprios limites, não vê as suas próprias limitações, que não entende
o próprio papel. Não adianta você pendurar fios no pescoço, não adianta você pendurar medalhinhas no peito, não adianta você botar filazinho. Isso não vai resolver, isso não vai te fazer nada mais poderoso. Então, como agora falando para vocês, que um dia você encontra uma pessoa toda decorada, 50 mil fios, a gente nem, mas assim, toda tudo em volta, ele falando que tem tudo aquilo, não sei o que. Olha só, não é isso. A pessoa não pode se iludir, às vezes são ilusões que a pessoa cria sobre ela mesma. Tem gente que gosta de ter aqueles alacazes gigantescos, eu tô aqui decorado. Olha só, quanto mais essas coisas, quanto mais necessidade da pessoa ter isso, menos tem aqui, ó, cérebro, né, na pessoa, tá? Então, voltando ao ponto que eu falei um momento atrás, Babalaô, ele não nasce, não tem um botão de liga e desliga para você criar um Babalaô. Ou seja, eu sou aqui, ó, aí vou lá, faço iniciação. Aí o que aconteceu? Apertou o botão e eu, pum, nasci, tô aqui pronto, sou Babalaô, disponível para você, tudo que eu fizer é bom e tudo que eu falar tá certo. Não existe esse botão de liga e desliga, eu estou explicando, isso é um processo que vai se desenvolvendo. Então, pelo fato de ter se tornado Babalaô, naquele momento, no momento seguinte, ele não é o dono da verdade, não é o dono de tudo, e nem é o dono do astral, o dono das divindades. Ele não é nada disso. Tá? Isso é alguma coisa que ele vai ter que desenvolver, essa capacidade que ele vai ter que fazer isso aí. Tá? Só um momento. Então, me organizei aqui. Então, o que você vai saber é que você vai encontrar, você poderá encontrar pessoas com diversas capacidades e condições para lhe atender. Você não pode entender, né? Eu sou assim, é o sim, não tem botãozinho. Então você sempre sabe que você vai encontrar uma pessoa e você vai encontrar uma pessoa qualquer. Você não pode achar que, não, todo Babalaô é isso, o que ele diz está sagrado, o que ele diz é certo, você falou, que ele está correto, olha só. Babalaô se enganam, pessoas se enganam, pessoas se auto-enganam com a sua própria capacidade, tá? Então, o que pode acontecer mais é o seguinte, você vai encontrar pessoas às vezes que não têm capacidade de entender uma história, tá certo? Pessoas que estão sem capacidade de reconhecer o divino, sem ligação com o divino, e aí o que acontece, né? Só que essas pessoas são ali, são babalaôs, ela pode não ter capacidade de interpretar a história, mas ela tem aquelas histórias pré-interpretadas, aquele tratado já pronto, ela vai saber o que vai falar. E ela precisa fazer alguma coisa para viver, né? Para sobreviver. O que ela faz? Aí vai ter um caso muito interessante, que eu vou falar aqui, que é a ligação com a Aie, né? Tá certo? Por quê? Porque a ligação com o Orum, com o divino, com os orixás, é essa coisa que eu falei, que requer essa coisa da evolução, do envolvimento e tal, o Orum, Aie, lembra? Eu sempre falo dessa ligação especial do Orum do Aie, mas existe sempre a ligação Aie, né? Porque o Aie é parte, né? O Aie é composto pelo mundo natural que nós estamos aqui, mais um contexto supernatural que envolve esse mundo natural, que é onde estão essas energias, espíritos que estão acontecendo. Aí o que acontece? Qual é o caminho fácil? A pessoa pode não conseguir desenvolver aquela relação com o Orum, né, que exige todas aquelas qualidades, aquele humildade do negócio, mas o que ele desenvolve? Desenvolve a relação com a Aie. Então você vai encontrar pessoas que estão aqui lhe atendendo baseado nessas coisinhas aqui dos feitiços e armação. Você vai encontrar muito feiticeiro, muita gente que faz feitiço, né, magia, como com o nome de Babalaô. Mas isso acontece só em Fá? Não. No Candomblé também é isso, né? Quantos Iaô, quantas pessoas são iniciadas e apesar de toda aquela iniciação, elas não tomam contato com o divino, com o orixá. São muitos casos. Pessoas que não incorporam o orixá, que durante a saída a pessoa recebe o nomezinho, você tem que falar esse nome aqui, você tem que não sei o quê, que dão instruções de como é que ela tem que se comportar, como é que ela tem que dançar, que ela tem que fazer lá. Pessoas cujo aquilo não vem de forma natural, que é o próprio orixá que faz aquilo, e ainda diz, não, é isso mesmo, acontece com todo mundo. Não é verdade, não acontece com todo mundo, não. Ali é a hora que o orixá tem que se manifestar, tem que mostrar que está presente, tem que fazer aquelas coisas todas sozinha, falar, não sei o que, dançar, tudo aquilo sem instrução, a pessoa não tem que receber instrução para fazer aquilo. Está cheio disso, também no Candomblé, né? As iniciações que não funcionam, que não ligam ninguém nada a lugar nenhum, tá? A mesma coisa acontece em Fá, pessoas lá, mas como em Fá, né, a pessoa tem que se resolver, o que vai virar? Vai virar isso, né? Você vai encontrar uma pessoa que vai ficar lhe atendendo, fazendo essas coisinhas aqui de Aie, espíritozinhos de baixo energia, espíritozinhos perdidos, que vão estar tentando ali fazer negócio. Então você vai encontrar muito isso, né? Então é o seguinte, você pode encontrar, pelo fato de ser um Babalaô, aquela pessoa sempre vai conseguir, em princípio, lhe atender, porque ela está lidando com o supernatural.
nem sempre com o supernatural que deveria estar sendo usado, mas como ela tem que resolver, você pode, as coisas estão funcionando, aconteceram. Cara, você pode estar sendo atendido por uma pessoa que está lidando com isso aqui, que não é o que você está esperando. Porque quando você vai e fala, você está buscando o quê? Você está buscando, em princípio, você tem que estar buscando a sua ligação com o Orum, a sua ligação com o seu destino, a sua ligação com o seu Ori. É isso que você deveria estar buscando. Você não deveria estar buscando solução para essas coisas aqui. Para essas coisas aqui, cara, procure qualquer pessoa, cara. Não precisa ser um babalaô, tá? E aí, finalmente, chegamos no final, né, no assunto principal de hoje, é o seguinte, né, o próprio babalaô, ele tem que saber, né, por que as pessoas obtêm informações erradas de babalaô, né, porque muita gente vai lá e recebe, o babalaô, o cara diz, não, você é do orixá tal, primeiro eu sempre digo isso, né, babalaôs não podem, não devem e não podem ficar dizendo para as pessoas de que orixá elas são baseados em consultas oraculares, seja do que for. Eu vou explicar porque no próximo minuto porque isso não pode acontecer, né? Então eles não devem fazer isso. Uma das coisas que o babalaô tem que saber é o seguinte, quando ele vai abordar algum assunto com alguma pessoa, o babalaô tem que saber o seguinte, através do oráculo dele, para ele mesmo, assim, eu posso estar abordando esse assunto? Sim, esse assunto é para eu abordar? Ou eu tenho que procurar uma outra pessoa, eu devo indicar outra pessoa, eu devo ir a fundo nessa questão, ou essa questão é uma questão que eu não devo entrar, seja até aquela pessoa, o babalaô tem que se autoavaliar ali. Ao fazer uma pergunta em determinado tipo de assunto, como por exemplo, né, entrar na parte divina, na parte de iniciação da pessoa, como o cara quer, antes de você perguntar, vou indo ao ponto, né, antes de você perguntar para o oráculo qual é o orixá daquela pessoa, a questão é, você deve perguntar? A questão é, você pode perguntar? É adequado para você fazer essa pergunta? Porque só se o oráculo falar que sim pode, é adequado, que ele vai responder, só se ele te confirmar isso de várias maneiras, é que você pode tentar partir para fazer alguma coisa ali que seja ali. E mesmo assim com risco. Por quê? Porque o fato de você ser o babalaô não diz que todas as portas de todos os segredos estão abertos. Aquela pessoa tem segredos que não vão ser revelados para você. Aquela pessoa tem segredos que não vão ser expostos. Quantas pessoas, eu posso dizer vários casos, posso dar exemplo detalhado de casos de pessoas que estavam em determinadas casas que não deveriam estar e naquela casa era atribuído orixá A para ela e tudo lá. E quando ela saiu da casa, descobriu que nunca foi aquele orixá, que o orixá dela era o orixá B. Mas por que saía? Sempre saiu aquele A lá, proteção, porque ela não era para estar naquele lugar. Então o orixá não revelava para aquelas pessoas qual era o orixá dela, qual era o juntó, não revelava nada, aquelas pessoas sabiam uma coisa errada dela, até para que as coisas que fossem para ela não funcionassem, não tivesse nada. Só depois, quando a pessoa encontrou o lugar certo, que aquelas coisas começaram a surgir, a aparecer e começaram a dar certo. O próprio orixá faz disso. Muita gente está em casa errada, em casa que não deveria estar, com informação incorreta, aquela informação confirmada várias vezes e não é verdade, pelo próprio bem daquela pessoa. Olha só, não tem muitos casos não, tem vários casos, dezenas de casos, é uma coisa muito, muito, muito comum. É uma presunção ou uma ilação muito errada, a gente achar que a gente não é protegido pelo supernatural, que o supernatural, que Deus não nos protege. É errado você achar que Deus não vai te proteger e vai abrir para aquele sacerdote que você procurou, que diz que acha, que fala o nome dele, que vai estar todas as suas informações. Ele vai abrir para aquela pessoa as informações que forem adequadas para saber, se forem adequadas. Então, se você é uma pessoa correta, né, você não vai ter informação. Pode ser que o cara chute alguma coisa, nem sabe, você é de fulano de tal. Pode ser que aquilo, por acaso, seja coincidência. Ele tenha descoberto coincidência, não que tenha sido aberto. Tem que lembrar isso, tá? Então, lembrando a história que eu falei da iniciação, né? Lembra? É um processo entre homens que decide, que abre uma porta, e aí você começa um longo trabalho de desenvolvimento com o divino. Aí que começa isso, tá? O que a gente aprende com o tempo é o seguinte, quanto mais experiente a gente fica, mais atento a gente fica atento às nossas próprias limitações, tá certo? É o conhecimento, a experiência que nos alertam a esse tipo de relacionamento. Por quê? Aí vamos ao ponto final, que eu queria falar, vou encerrar com esse ponto. Olha só,
Quando você vai no Babalaô e ele pega o opelê dele lá, tá certo, né? Todo mundo conhece aquela correntinha lá, né? Ou, depois eu falo dos búzios. Mas ele pega o opelê, faz de conta que ele vai ali fazer uma pergunta que ele não deveria fazer, ou que a resposta não vai ser dada para ele. Faz de conta o seguinte, você está ali, eu vou perguntar aqui qual é o seu orixá. Eu vou lhe perguntar, olha assim, então o senhor Milá disser, o que o Milá disser está verdade, porque eu tenho que acreditar no Milá. Ele vai pegar aquele opelê, faz de conta que não é para ele perguntar. Quando ele jogar, aquele opelê vai ficar congelado no ar? Não. Assim, ele vai jogar, o opelê vai cair em cima da esteira dele, não é isso? Cara, ao cair em cima da esteira dele, vai ter uma resposta. E ele pode jogar aquilo 5 vezes. O opelê vai continuar caindo lá, ele não vai parar no ar, ou não vai explodir no ar, tá certo? Ele vai sair uma resposta. Qual a resposta que vai sair? Uma resposta qualquer, porque o opelê, ele não para de cair, mas ele fica inconsistente. Essa é uma coisa que a gente aprende, né? A gente, quando aprende a perceber quando as respostas não estão corretas, quando a pergunta está errada, é quando você faz perguntas, aí você faz uma volta aqui, né? Você vai testando aquela resposta de outras maneiras, e todos os testes são consistentes, são firmes. Aquela coisa que vai na cabeça, quando está correto, cara, vai na cabeça da gente, a gente vê que está certo, pá. Quando alguma coisa está torta, a gente percebe aqui que não está legal, as respostas, a gente mesmo sabe, tá certo? Mesmo que você tenha feito um engano de fazer uma pergunta que não era para fazer, que não tinha resposta para você naquele momento, o Babalaô, quando tem essa ligação com o divino, ele percebe que aquilo não está indo certo, que está errado, você fica, isso aqui está confuso, gera uma insegurança nele, mas o que a gente tem que fazer? Humildade. Voltar atrás, desfazer as perguntas que a gente fez e recomeçar o problema. A gente não pode, por ter iniciado o assunto, querer para o final de qualquer maneira, forçando a situação, a gente vai se dar mal. Então lembra-se dessa figura. O cara vai perguntar para você alguma coisa sobre a sua vida, sobre o seu destino, uma decisão que você quer tomar, né? Ou o seu orixá, esse exemplo de orixá, eu adoro esse exemplo de orixá, que é um exemplo que todo mundo se identifica com ele, mas podem ser coisas mais importantes, né? O cara está perguntando sobre sua vida, sobre uma decisão que você vai tomar, ou já tomou, tá certo? Coisas que estão vendo, ele vai jogar lá, aquele opelê sempre vai cair, tá certo? E a resposta, ele vai dizer, não, se caiu aqui, a resposta é essa. Olha só, não se iluda, o fato de ele ter caído é porque caiu. Tá certo? Cabe ao Babalaô ter a capacidade de avaliar se aquilo ali era para valer, é para valer, a resposta está correta. Isso é uma coisa que o Babalaô tem que se autodesenvolver. Aí você vai saber? Não, você não vai saber. Mas eu estou te alertando que, né, o fato de ter jogado no Babalaô, o cara ter dado uma resposta a você não pode dizer que, se você achar que aquilo ali não está coerente, está certo, outra pessoa é diferente, por isso você pode ir numa pessoa falar uma coisa, falar outra, né? A mesma coisa acontece com os búzios. Você vai nos búzios, vai jogar nos búzios, um cara lá que anuncia no jornal, tá aqui, consulta R$10, você vai lá, o cara vai jogar uns búzios, eu vou saber aqui, joga lá, seu orixá é Iemanjá, tá certo? Cara, quando ele jogou os búzios congelaram no ar, caíram para tudo quanto ela, não, vai cair lá, ele vai ver uma coisa, ele vai, é isso aqui que está acontecendo. A mesma coisa ocorre, gente, o oráculo não para no ar, né? Não para no ar. Mas aí, e agora? Como é que eu vou saber se o cara está certo ou não? Cara, é a mesma coisa. Como é que você sabe se o mecânico é bom ou não? Como é que você sabe se o engenheiro é bom ou não? Sabe se o pedreiro é bom ou não? Se o eletricista é bom ou não? Cara, você sabe vendo os trabalhos dele. Realmente você, então, o que eu só queria alertar, né? Chegando ao final da minha longa exposição aqui, né? Que o Babalaô recebe respostas erradas o tempo todo. Tem Babalaôs aí que podem falar mais coisas erradas do que certa, tá certo? Né? E que cabe a você entender se você foi na pessoa errada. Né? Mas e agora? E agora? É isso aí, mundo normal, que eu falei do mundo normal. O Babalaô é uma pessoa comum. Você está assim. O fato de você estar indo lá, dele ser um Babalaô, ter uma carta, ter sido iniciado, fazer isso tudo não significa que o botão virou e a partir dali ele é infalível e tudo que ele falar é verdade. Esse negócio de infalibilidade é só o Papa, né? Os católicos têm essa coisa, né? Foi uma encíclica que eles fizeram acho que foi no século XX, século passado, né? Que eles declararam a infalibilidade papal, né? Ou procurem isso aí, infalibilidade papal. Isso era o seguinte: o que o Papa fala é totalmente verdade, você não pode questionar. Se você questionar, você é um herege, né? O melhor dos católicos de Roma, né? Dos papas é isso. Quando eles tomam uma decisão, se você perguntar que a decisão estava certa ou errada, você já vira um herege, porque você não pode questionar aquilo que eles disseram que é. Então é a mesma coisa. Então eu lamento informar vocês isso, que essas coisas mudam, essas qualidades mudam, as pessoas erram, e erram porque mesmo
tendo lá perguntado, mas ele perguntou por Umilar, como é que pode Umilar? Falhou com você? Falhou comigo? Não falhou com você. Falhou é a pessoa com ela mesma. Ele joga lá. Se ele jogasse as moedinhas no chão, as moedinhas vão cair. Se ele jogar as pedrinhas no chão, as pedrinhas vão cair. Se jogar os blues, vão cair. E se jogar o opelê, vai cair. Assim, olha só. Se ele brincar de pegar Iquim lá, vai sobrar um ou dois em algum momento e ele vai arriscar. E aí que o mundo é complicado mesmo, tá certo? Né? Aí que o mundo é complicado. Então, só pelo fato dele ser babalaô, ser iniciado, última frase, né? Repetindo, só babalaô, ser iniciado, ser aquilo tudo, usar fiozinho, usar filar, usar pulseirinha, usar não sei o que, usar duas, né? Rabo de cavalo que ele fica agitando assim, só pelo fato dele fazer aquilo tudo, só pelo fato de dizer, não, tem um meu africano que vem aqui, o cara, meu não sei o que, só pelo fato de falar isso tudo não significa que ele tenha condições, que ele seja bom, que tenha capacidade. Isso pode variar. E eu peço que vocês não usem o Umilar disso, porque, assim, como eu falei, né, jogou, vai cair, ele vai ser a resposta, vocês têm que ficar atentos. Na verdade, eu estou dizendo aqui, que ele mesmo tinha que estar atento para isso. Mas tem pessoas que sim querem saber o próprio erro, querem avaliar o que falam, querem saber se aquilo que eles falam é coerente. Tem pessoas que não estão muito preocupadas com isso não, tá bom? Mas é isso aí, esse era o recado. Pensem nisso, tá certo, né? Esse é o mundo real, tá? Estou falando sobre o mundo real. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.